Olá pessoal, vamos à segunda parte da nossa aula e que agora a gente vai começar a conversar sobre um fenômeno social que não chega a configurar uma prática cultural, mas ele acaba sendo algo como se fosse um efeito colateral do fato da gente viver em sociedade, que é o conceito de macrocontingência. Vamos explicar o que é isso. Na primeira parte da nossa aula, a gente definiu que comportamento social é um comportamento que precisa ter como contexto algo que outra pessoa faz, para a gente até poder definir isso como sendo uma interação social. O que eu vou apresentar para vocês agora é um fenômeno coletivo que, apesar de ter muita gente envolvida, ele não tem interação social de forma direta para que esse fenômeno ocorra. Daí que esse fenômeno ele tem essa particularidade, ele é coletivo, ele envolve várias pessoas, mas não envolve o comportamento social de forma direta para que ele passe a acontecer. Por isso que alguns autores colocam que esse fenômeno, que a gente vai chamar de macrocontingência, ele não é uma prática cultural, porque não tem essa interação. O que um faz não depende do que o outro faz, de forma direta para poder acontecer. Para explicar macrocontingência, eu vou primeiro dar o exemplo, a gente vai falar sobre o exemplo, e em seguida eu vou dar para vocês algumas características mais técnicas desse fenômeno. Eu queria que vocês olhassem aqui para o slide e na figura que está no meio, percebam que tem a representação de várias pessoas, homens e mulheres aqui. O que a gente vai começar a conversar é sobre o fenômeno do fumo. Então, o que a gente vai fazer de conta é que todas essas pessoas que estão representadas em figuras aqui no slide, elas são fumantes. E cada uma delas fuma por questões particulares, por questões pessoais. Uma fuma para diminuir a ansiedade, outro fuma porque entende que isso demarca uma posição de poder. Cada um fuma por suas questões particulares. E para um fumar, não é necessário que a pessoa que está dentro desse grupo de análise também fume. Eles fumam de forma independente uns dos outros. Eles não dependem do comportamento do colega para poder fumar da forma como fumam. Então, o que a gente tem aqui é que nesse ponto, nesse recorte, não há necessidade de interação social entre as pessoas envolvidas na nossa amostra. Bem, cada um ao fumar tem suas consequências particulares, como no caso da pessoa que, por exemplo, fuma porque quer perder peso fumando, ou da que fuma porque quer reduzir o estresse fumando, pelo menos de forma temporária vai reduzir o estresse ou a ansiedade. Cada um fuma e tem suas consequências particulares, suas consequências individuais. Tudo bem. O que acontece é que, como a gente tem muita gente fazendo a mesma coisa e gerando consequências, existe um outro tipo de consequência que começa a aparecer que é diferente das consequências individuais, que é diferente do diminuir a ansiedade, que é diferente do diminuir o ganho de peso, que é diferente do, digamos assim, mostrar para os outros que tem uma certa posição de status por estar fumando um cigarro. Começa a aparecer algo que é diferente e ocorre da acumulação do fato de ter muita gente fazendo essa mesma coisa, que no caso aqui é fumar. Começa a aparecer um efeito acumulado da ação coletiva que não ocorreu por interação e que é diferente das consequências individuais, mas esse efeito acumulado, esse produto acumulado, ele se torna visível com o passar do tempo e também se mais pessoas passarem a participar individualmente, sem necessidade de interação, do ato de começar a fumar, que no caso aqui representado no nosso slide são os problemas de saúde. Aqui tem alguns dados sobre mortes, adoecimentos, todos que têm como contexto o uso do cigarro, o fumar. Esse produto, no caso aqui, por exemplo, o slide fala de mais de 400 mil mortes em decorrência do uso do cigarro. Você vai ter que esse produto ele é bem diferente. Poxa, 400 mil mortes é muito diferente de ter como consequência não ganhar peso. É algo muito distante, é algo muito longe, e que só aparece esse número, 400 mil mortes, se for uma ação coletiva que envolve inúmeras pessoas. Mas essas inúmeras pessoas não estão agindo em função da consequência 400 mil mortes. Elas estão cada uma no seu quadrado.
cada uma agindo em função de consequências particulares, individuais, pessoais, sem agir em função desse produto da ação coletiva. E esse produto da ação coletiva não é o que mobiliza ou que motiva as pessoas a fumarem. É apenas as suas consequências particulares que mobilizam as pessoas a fumarem. Quando a gente tem esse desenho, né, de um fenômeno que ele é coletivo, mas ele não envolve interdependência, em que a ação de um é contexto para a ação do outro, ou seja, não tem entrelaçamento, e as pessoas envolvidas não são mobilizadas pelo produto da ação coletiva, que no caso aqui são 400 mil, mais de 400 mil mortes, então a gente vai chamar esse fenômeno de macrocontingência. Em cima da figura eu coloquei um esqueminha, em que a gente tem, de um lado, contingências individuais, cada um no seu quadrado, sem interdependência, sem contingência entrelaçada, cada uma fazendo o que faz por consequências individuais, particulares. Mas, como você tem muita gente fazendo aquilo, eventualmente começa a aparecer um produto da ação coletiva. Veja que não é um produto de comportamentos sociais, porque não temos comportamento social aqui, que a gente tem um produto da ação acumulada de várias pessoas fazendo a mesma coisa, é quase que um efeito colateral de ter muita gente fazendo isso, que a gente vai chamar de produto acumulado, né? E aí você tem um problema social, de um lado, que é a quantidade enorme de pessoas que morrem devido ao consumo de cigarro, e do outro lado você tem pessoas que fumam por questões diferentes entre si, sem interdependência do outro, sem uma interação direta com o outro, e que não são afetadas, ou mobilizadas, ou motivadas, ou sensibilizadas pelos 400 mil mortes que acontecem como resultado acumulado das práticas de cada uma das pessoas envolvidas, né? Então aqui nós temos um exemplo de macrocontingência, contingências individuais, sem comportamento social, sem entrelaçamento, que levam a um produto dessa ação coletiva. O outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente conversar é o caso dos reservatórios de água e o problema da dengue. Acontece praticamente a mesma coisa. Você tem várias pessoas, digamos, numa rua, que cada uma tem depósitos de água dentro da sua casa por motivos independentes dos do vizinho, sem entrelaçamento, sem interdependência, e por questões particulares. Você tem um que é dono de uma borracharia, ele não quer gastar com a reciclagem dos pneus, não quer gastar pagando uma taxa especial de coleta do lixo reciclável e deixa os pneus acumulando no quintal da borracharia dele. Do lado da casa dele mora uma senhora que tem jarros de planta, ela coloca um anteparo embaixo dos jarros de planta que acabam acumulando água também. E aí cada vizinho dessa rua tem depósitos de água abertos por motivos particulares que não dependem dos motivos, nem das razões, nem do que o vizinho está fazendo. Muitas vezes um nem sabe o que o outro está fazendo. Ou seja, não tem comportamento social aí nesse caso, né? Entre os vizinhos. Não tem entrelaçamento de contingência entre os vizinhos. Apesar de cada um estar fazendo algo por questões particulares, independentes do outro, esse fato de todos estarem fazendo algo parecido, que é acumular água em casa, vai ter um efeito acumulado que é o aumento dos casos de dengue naquela comunidade, uma vez que o mosquito chega ali e coloca os ovos naquele depósito de água. E isso também leva a um fenômeno muito comum nas macrocontingências, que é o fenômeno da diluição da responsabilidade. Como assim? Se a gente for entrevistar essa senhora que planta, que tem as suas plantas em casa e coloca água para as suas plantas em casa e tem um depósitozinho lá de plástico, a gente pergunta, olha, a senhora se sente responsável por todas as pessoas que morreram esse ano de dengue? Muito provavelmente ela vai dizer, não, eu não saí matando ninguém. Isso tem a ver com o fato de que a responsabilidade pelo problema social, numa macrocontingência, ela é diluída. Como você precisa de muita gente fazendo aquilo, e cada um contribui com um pedaço muito pequenininho do problema social na macrocontingência, acaba que as pessoas envolvidas na macrocontingência dificilmente, não é impossível, mas dificilmente se sentem responsáveis por aquele problema social caracterizado na macrocontingência. Elas também são pouco sensíveis ao produto geral. Geralmente vem um produto geral, produto agregado, como algo muito distante delas. Poxa,
muita gente morrendo de dengue, muita gente morrendo de dengue nos hospitais, crianças, jovens, adultos, idosos. O que é que eu tenho a ver com isso? Eu só queria ter uma rosa no meu quintal. Eu só queria ter uma plantinha no meu quintal. Como é que a minha plantinha, uma coisa tão pequena que eu vou lá, boto água e fica tão bonito aquela rosa ali no meu quintal? O que é que isso tem a ver com esse povo morrendo? Então, como a contribuição para o problema social é muito pequena, acaba que a pessoa não se sente responsável, né? E a gente chama isso de fenômeno da diluição da responsabilidade na macrocontingência. Novamente, a macrocontingência ela não é uma prática cultural, mas ela é um fenômeno social e ela é um fenômeno coletivo. Ela ainda não é uma prática cultural porque ela não tem comportamento social. Lembrem-se da primeira parte da aula. Para ser prática cultural, precisa ter comportamento social. Cada pessoa que fuma, cada pessoa que junta um depósito de água em casa, ela não depende daquele outro que faz a mesma coisa para poder fazer o que está fazendo. Não tem essa dependência, não tem comportamento social aí, nesse recorte. Daí que a gente não diz que é prática cultural, mas a gente diz que é um fenômeno social relevante. Aqui eu apresento para vocês uma definição de macrocontingência utilizando um linguajar mais técnico da análise do comportamento. Segundo Machado e Todorov, a macrocontingência ela é uma relação entre comportamentos recorrentes, ou seja, padrões de comportamentos que se repetem, e funcionalmente independentes, ou seja, para que um comportamento ocorra, não há dependência social do outro comportamento semelhante do outro que participa da macrocontingência, está ali numa relação de dependência, ou seja, são funcionalmente, eles são independentes de vários indivíduos. Uma andorinha só não vai fazer um fenômeno social, pelo menos não como a macrocontingência. Precisamos de várias pessoas envolvidas. E um produto agregado, que é resultante da soma dos produtos dos comportamentos individuais de quem participa desse processo. Uma definição mais atual de macrocontingência, ela vai aumentar a complexidade do foco de análise para incluir, além dos indivíduos, também instituições ou mesmo outras unidades de práticas culturais que têm um efeito acumulativo, mas não têm dependência funcional entre si, o que é o que configura a macrocontingência. Então, por exemplo, aqui na figura que eu coloquei no slide, nós temos uma fábrica, temos um trem, temos uma outra indústria, no caso aqui é do petróleo, temos também um carro andando na rua e uma pessoa fumando. A pessoa que está fumando, para fazer a ação de fumar, ela não está numa dependência funcional do carro andando na rua ou do trem que está transportando soja no interior do país. Não existe uma relação de dependência entre esta pessoa que está fumando e, por exemplo, uma fábrica que está do outro lado do estado em que ela mora. Não há uma dependência direta, não há necessidade de que uma faça algo e que isso seja contexto para a ação do outro. Mas cada um gera um pedacinho do problema acumulado que é a poluição ambiental. Então, nessa definição mais complexa, a gente vai dizer que macrocontingência é a relação entre, primeiro, comportamento operante, que é regido por contingências individuais, e ou contingências comportamentais entrelaçadas, regidas por metacontingências, que é uma prática cultural que a gente vai ver na outra parte dessa aula. E 2, um efeito cumulativo de significado social. Falando de uma forma mais simples, atores sociais que não estão interagindo, mas que geram um pedacinho, cada um deles, de um problema social maior. Essa, na síntese, seria a definição de uma macrocontingência. Terminamos a nossa segunda parte. Obrigado por terem acompanhado e peço que agora vocês aguardem a gente iniciar a nossa terceira parte da aula.